senhora mais 2. Certo, eu vou fazer. Por isso que eu não enviei os projetos ainda. Mas, assim, para a próxima semana está no prazo, né, limite, porque numa pré-banca, né, para qualificação de projetos, você tem que enviar 30 dias antes para a banca. Né? Aqui, como tudo é simplificado aqui na nossa disciplina, é uma simulação também, é um aprendizado, a gente vai colocar com uma... Eu não sei se é na próxima semana que nós temos aula, é na próxima? Acredito que não, professora, porque Acho que até onde eu não. lembro, É, o seminário estava para o dia 18, o primeiro, então... 18 e o outro em dezembro, não é isso? Pronto. Então, haverá tempo suficiente para a leitura. Isso mesmo, professora. 18 é o nosso próximo encontro. E na sequência, a gente só vai se encontrar novamente dia 2. Certo. Então, 2 de dezembro. Certo. Então, vai haver tempo suficiente para os examinadores lerem os projetos. Né? E os projetos são bem sucintos, né? São bem enxutos. Bem, então eu vou aqui abrir e compartilhar. Está aparecendo para vocês? Uma matriz de dados está aparecendo para vocês? Está. Assim, professor. Pronto. Então, essa matriz eu escolhi a propósito hoje porque é a matriz dos dados da pesquisa de uma aluna minha da graduação, né? É o TCC dela, que ela vai defender no final de novembro, então eu estou fazendo a revisão do projeto dela, e aí ela me enviou também um banco de dados para eu verificar, né, algum aspecto que não ficou claro no trabalho, eu verificar e conferir, né, os dados que ela colocou no relatório para eu conferir aqui no banco de dados. Então, aproveitei que estava hoje pela manhã olhando os dados do banco que ela enviou e escolhi o banco de dados dela. Então, depois a gente vem aqui para o banco de dados. Aqui é um banco de dados já pronto, preenchido, finalizado. Né? O projeto desta minha aluna é sobre o conhecimento que os estudantes do quinto e do sexto anos de medicina têm sobre a comunicação de mais notícias aos pacientes, né, aos doentes. Então, enfocando principalmente um protocolo que existe e que já é conhecido na clínica. Só um momento que eu vou aqui. Permitir. Alisson chegou. Então, esse é o objetivo dela. E esse estudo também se baseia especificamente sobre um dos protocolos, o que é mais usado na prática, que é o protocolo chamado de protocolo SPIKES, né? Que, digamos assim, indica as diretrizes, os passos que devem ser tomados pelo médico, pelo profissional de saúde, de uma forma geral, para comunicar mais notícias aos seus pacientes, né? Então, eu vou só colocar, ao invés de... Vou ler aqui o objetivo, então eu vou parar a apresentação e vou novamente compartilhar, e porque eu também até estou com o projeto dela aqui, aberto, então eu vou só mostrar até onde eu fiz a... Peraí, chegou mais alguém? Ironaldo. Então, aqui eu vou abrir o projeto que hoje eu estava revisando, né? Então, o projeto que ela na verdade, o projeto não, o TCC, né? O TCC tem o título de Apreciação de Graduandos de Medicina sobre Comunicação de Mais Notícias em Contextos Clínicos. Né? Deixa eu...
Então, os alunos do TCC, concluintes lá do curso de graduação onde eu sou professora, o TCC deles é a apresentação de um artigo a ser submetido em uma revista. Então, vocês estão visualizando aqui o arquivo? Sim. Sim, pronto. Então, aqui é o trabalho dessa minha aluna, né? Então, aqui eu estava já revisei essa parte inicial, o resumo ainda não revisei, deixei aqui rachurado. A introdução eu revisei, mas achei que ainda ficou muito grande. Veja que é para um artigo. Então, um artigo científico a ser submetido a um periódico, a uma revista científica, é preciso que haja muita objetividade, né? Então, eu achei a introdução que ela fez muito boa, mas acabei não cortando, né? Não cortando. Então, aqui é preciso cortar mais. Para submeter um artigo a uma revista, a gente sempre precisa pensar como o editor. O editor sempre pensa em economia de espaço. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, colocar uma introdução com 2 páginas, né? Fica muito longa. Então, depois vou voltar aqui à introdução. Como eu disse a vocês antes, em reuniões anteriores, a introdução é a última parte onde você vai fazer reformulações. Tá? Então, eu li, estava muito boa, eu fiz algumas pequenas correções, mas faltou cortar, né? Então, o que ela colocou aqui? Ela colocou falando sobre as reformas curriculares que houve no Brasil recentemente em relação aos cursos de medicina, destacando que os aspectos humanísticos, né, da relação médico-paciente são agora, né, tidos e têm que ser encarados assim, tanto pelos docentes e pelos discentes do curso, como uma habilidade fundamental, né, a habilidade de estabelecer uma boa relação médico-paciente. Então, houve uma reforma curricular agora no nosso curso, que foi justamente no momento, né, do início da pandemia, houve uma reformulação curricular. E essa reformulação já tem essas novas diretrizes curriculares nacionais, né? Já estão vigentes e estão vigentes também no nosso curso de graduação. E um desses aspectos importantes é a comunicação de mais notícias, né? Então, ela coloca aqui esses aspectos, ela entrevistou alunos de medicina, colegas dela do 5º e do 6º ano, que estavam estagiando no Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, e aí ela entrevistou esses participantes, né, por meio de um questionário que ela elaborou e eu revisei. Então, ela aplicou esse questionário, vou mostrar para vocês depois. Então, aqui ela falou dessa importância, né, em vista da reformulação curricular e da ênfase que deve ser dada à dimensão humanística, né, no curso, porque ainda é, mas assim, é muito tecnicista ainda o curso de medicina. Aí ela também falou o que são mais notícias, né? Então, ela foi falar o que são más notícias, né? E falou aqui da importância que tem, né, o graduando de medicina, que a gente chama de interno, né? O internato é o aluno que está no 5º e no 6º ano, ele está em prática e em serviço. É um treinamento em que ele não vai pagar mais disciplinas. Ele passa o tempo todo fazendo rodízios, né, por várias clínicas. Então, ela falou também sobre isso, por isso ficou um pouco grande a introdução. Então, aí depois falou sobre o protocolo Spikes, que essa pesquisa dela enfoca principalmente esse protocolo chamado de Spikes, né, que foi traduzido e validado no Brasil. E aí ela chega no final, veja que o artigo sempre tem como último parágrafo da introdução o objetivo. Então, o objetivo foi identificar a apreciação de graduandos do internato médico,
que são os 2 últimos anos de medicina, né, que é só prática, da UFPB, sobre o seu próprio conhecimento a respeito da comunicação de mais notícias aos pacientes, enfocando o protocolo Spikes. Aí aqui também já revisei a parte de metodologia. Eu cortei alguns pontos que não já era detalhamento demais, então eu cortei, aí ficou bem enxuta a metodologia, e eu comecei aqui a revisar resultados, né? Então, resultados, ela colocou, considerando as normas da revista que ela escolheu, eles sugerem que a parte de resultados seja estruturada, ou seja, tenha subtítulos, né? Subtítulos. Então, ela colocou o perfil dos participantes, aqui ela colocou a tabela, né? Foram 106 graduandos entrevistados, aqui ela colocou a tabela, e eu estava justamente aqui nessa parte quando parei na revisão. Bom, é só para vocês verem qual foi o estudo, e agora eu vou voltar lá para a matriz de dados que eu estava apresentando anteriormente. Eu coloquei aqui uma matriz de dados, que foi essa do trabalho dessa minha aluna, e tem outra vazia, ou seja, uma outra que nós vamos preencher. Como é que nós abrimos as variáveis, que são essas colunas? Vocês veem aqui as colunas, certo? Essas colunas e as linhas. Então, essas colunas aqui, cada uma tem uma variável, certo? Cada uma tem uma variável. E as linhas são os casos, ou seja, são os dados dos participantes, certo? Aqui, como eu mostrei lá, são 116, não, 106, né? 106. São 106 participantes, foram 106 participantes dessa pesquisa, e aqui está a matriz completa. Tá? Então, esse é o que chamamos de banco de dados. É um conjunto de dados que são registrados numa planilha em forma de matriz, não é? Aqui no caso desse banco de dados, tem 106 linhas, não é? Porque são 106 casos, e as colunas que correspondem às variáveis. Tá? Então, de onde vieram esses números? Vieram dos questionários que cada um dos participantes da pesquisa, que ela coletou, estão aqui. Ela trouxe lá os dados do questionário e pôs aqui em cada questionário se refere a uma dessas linhas, certo? Então, professora, só uma dúvida. Oi? Uma Pois dúvida. não. Essa questão de alimentação do formulário, qual a extensão da importação para alimentar a tabela? Sim. A extensão ela é infinita, quase infinita, certo? A informática, a microinformática, proporciona uma grande ajuda na análise estatística dos dados, né? Porque há cada vez mais programas que são mais fáceis, né? Com interfaces mais amigáveis para serem utilizados, e são poderosos em seus recursos, né? Em suas capacidades gráficas e de cálculo. Então, até uma pesquisa guarda-chuva, um projeto guarda-chuva, que tem vários subprojetos ali dentro daquele projeto grande, pode ser tudo colocado em um mesmo banco de dados. Né? Então, eu realmente não sei se há limites. Né? Eu acho que o limite é do seu próprio processador de dados, né? Do seu próprio computador. Mas aí é que está o objetivo, né, da análise estatística assim feita por meio da informática, porque não dá para
se fazer o processamento de tão grande número de dados, principalmente quando a estatística é inferencial, e mesmo a estatística descritiva, né, as frequências, médias, desvio padrão, amplitude, mediana, mesmo só a estatística descritiva, em um banco de dados muito grande, fica muito denso, muito complicado, não é, para você fazer manualmente. Então, os softwares estatísticos estão aí para facilitar a vida do pesquisador, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui a matriz, certo? E nessa matriz, eu já mostrei que as variáveis estão aqui em cada coluna e os casos em cada linha, né? E quando a gente pede uma análise para que seja feita uma análise a partir desse banco de dados, então aparece uma outra janela, que é chamado de janela da saída dos dados, certo? Essa daqui é a janela de digitação. Tá? Aqui nós vamos digitar e vamos inserir os dados. Então, vejam só aqui só é a numeração, tá? Porque tem essa numeração aqui também, só que essa numeração aqui você pode, por alguma razão, precisar excluir um caso, né? Porque não você foi preenchendo e não tem os dados completos. E um dos critérios de exclusão foi que os questionários estivessem preenchidos de forma completa. Então, você quer excluir. Né? Então, você exclui aqui e aí já perde a numeração daquele caso. Então, cada questionário, você já vai numerando. Então, aplica os primeiros 5 questionários. Né? Quando você encontra os 5 participantes, você aplica, ou aplique uma reunião em que todos estejam reunidos, ou grande número estejam reunidos, você aplica o questionário, e você, ao receber, você já numera aquele questionário, e aqui no banco de dados você numera também, aqui nessa primeira coluna. Veja que é uma coluna que tem os valores que tem aqui são os mesmos, mas, na verdade, aqui é só para a numeração dos questionários que forem sendo preenchidos, né, que são os casos. Bem, então, aqui é a numeração, né? Aí aqui começam as variáveis, idade, sexo, etc. Eu vou mostrar, antes de mostrar as variáveis aqui, eu vou abrir aqui o questionário para vocês verem como foi feita a ordenação das variáveis, né? Veja que aqui está, de certa forma, codificado, né? Aqui é a numeração do caso, né? Do participante, ou do questionário. Aqui é a idade. Essas duas colunas aqui são duas variáveis, são as variáveis de idade. Uma é porque a variável é quantitativa, né? Intervalar, que são as idades de cada participante. E aqui do lado, ele deveria ter ficado depois, mas ficou antes, está a idade sendo colocada. Depois do preenchimento desta coluna de idade, essa coluna daqui, ela divide a amostra em 3 extratos por idade. Aqui, como a idade mínima desses alunos foi 20 e poucos anos e a máxima foi 40, então ela colocou a idade de 22 até 25. Intervalos, né? Intervalos, exatamente. São intervalos de classe, né? Ela colocou, aí numerou como 1, certo? 1 de 26 a 30, 2. E de 31 a 40, 3. Certo? E aí ela também tem uma outra possibilidade de análise, que é analisar por intervalos de idade, até para fazer uma tabela, né?
você pode também colocar em numerais e pode colocar em intervalos de frequência. Aí aqui vem, alguém colocou... Foi eu, professora. Só uma dúvida. Essa categoria, esse agrupamento, no caso aí, foi feito em 3 grupos de idade. Foi Sim. automático do sistema ou foi a pesquisadora que escolheu? Não, esse aqui foi ela que fez depois que ela tinha preenchido. Quando ela preencheu, aí ela foi fazer a tabela daquela que eu mostrei a vocês, da caracterização demográfica da amostra. Aí ela, como é que eu faço? Porque está em médias, medianas, desvio padrão, como é que eu vou colocar lá se as outras variáveis da tabela estão em frequências? Aí eu sugeri que ela dividisse em intervalos de classe. Aí não é automático. Pode ser que algum outro software seja, mas aqui não é. Esse software aqui eu não falei, mas é porque eu considerei que vocês já assistiram aos vídeos, né, que tem nesse tópico de aula, né, que eu coloquei lá no SIGA. Esse aqui é o software SPS. Aliás, esse aqui é o similar, como é que se diz? É o alternativo ao SPSS. Esse aqui ainda não é o SPSS, porque o SPSS é caro, né? Então, nem meu centro assim, tem, né, a chave do SPSS. Então, aqui é o análogo ao SPSS, que eu até expliquei lá no vídeo, né? Um grupo de pesquisa lá da UFMG, da Federal de Minas Gerais, elaborou um SPSS, aliás, um análogo do SPSS, né? E até denominou de PSPP. Ele é um análogo. Ele não tem, assim, todas as funcionalidades do SPSS. Mas, para quem não pode adquirir, né, ou não tem como obter o software, o SPSS, então pode também fazer as análises por meio desse... Tem um link, eu coloquei lá também no vídeo. Você acessa o link e baixa o PSPP. Você também pode baixar o SPSS como teste por um mês, tá? Como teste. Aí esse é gratuito, professora? O PSPP, esse aqui que eu estou Sim. mostrando, um banco de dados da minha aluna, esse é gratuito, certo? Certo. Esse é gratuito. Espera aí que chegou mais alguém. Deixa eu puxar. Pelo Excel, dá para fazer as mesmas coisas ou se dá é mais trabalhoso? Não, você pode fazer pelo SPS ou pelo Excel também. O que eu até expliquei lá no vídeo por que eu escolhi o SPSS. Porque eu tenho, digamos, já desde o mestrado que eu uso o SPSS. Então, eu tenho já um caminho andado junto com o SPSS. Habilidade, né? Exatamente. E o Excel, por estranho que pareça, eu nunca me dispus a usar o SPSS de forma assim mais frequente. Então, eu até tenho dificuldade com o Excel, aliás. Às vezes eu tenho alguma coisa para resolver no Excel, eu peço para minha irmã fazer a análise ou até fazer aquelas formatações, configurações, porque realmente eu não mexo muito com o SPSS ou com o Excel. Então, me acostumei a usar o SPSS. Antes eu usava o SPSS, que minha orientadora compartilhou a chave dela comigo, e aí depois eu vi que o PSPP também, para meus alunos, ele é útil, né? Então os meus alunos ficaram usando o PSPP, que é esse aqui, certo? Agora, sim, não tem todas aquelas funcionalidades que tem o SPSS. Tenho também o SPSS, mas da forma ilícita, né? Que nós não vamos baixar. Mas se você buscar, não é? Você não tem pirataria de
de CDs, né? Pirataria de filmes, né? Tem pirataria também do SPSS. Mas, assim, até o Getúlio falou no nosso, acho que foi no nosso primeiro encontro aqui da disciplina, ele disse, mas e o R? O R é um software muito bom, muito conhecido, mas ele tem uma linguagem que não é muito amigável para quem não é iniciado na linguagem R. Então, por isso que eu fiquei com SPSS, ou melhor, com PSPP, porque eu conheço e é uma linguagem para o iniciante, né? O iniciante que não conhece é uma linguagem assim de informática, uma linguagem mais complexa. Então, vamos voltar. Eu vou só voltar aqui, só para mostrar. Está aparecendo a matriz? Sim, é porque eu ia mostrar o quê? O questionário, não é isso? Então, eu vou interromper esse compartilhamento e vou mostrar aqui. Parece que eu até já fechei, mas eu vou abrir aqui o questionário para a gente ver como é que foi colocado lá. Deixa eu só um momento, eu vou abrir aqui. Instrumento de coleta de dados. Aqui está. Agora eu vou compartilhar esta tela. Compartilhando uma janela. Instrumento, está aqui. Aqui está o instrumento de coleta de dados dessa minha aluna. Então, ela colocou no projeto como um apêndice, né? Um apêndice A. Então, veja que o questionário dela, ela colocou a seção A com dados demográficos, né? Então, aqui é só perguntando, você cursa o 11º ou 12º curso, ano do curso de graduação em medicina? Se sim, então, aqui é só pro forma, né? Aqui a idade, aí o participante responde aqui a idade, sexo, cor, raça, etnia, estado civil. Aí começam essas duas perguntas, que são perguntas que vão ajudar na análise dos dados. Ela pergunta: você se considera uma pessoa espiritualizada? E, entre parênteses, ela colocou espiritualizada, o que, a partir de uma referência, ela colocou o que se entende aqui no questionário como uma pessoa espiritualizada, né? Porque espiritualidade não é a mesma coisa de ter uma religião, né? E o outro item é a religião, para colocar a religião, porque essa questão, né, que envolve o problema de pesquisa desse trabalho está muito ligado também a questões do final de vida, né, cuidados paliativos, comunicação de diagnósticos que tem um prognóstico sombrio. Então, por isso que incluímos aqui esses dois itens aqui. Colocou até na seção de dados demográficos, que não é dados demográficos, mas ficou aqui nessa seção. A seção 2 são perguntas que ela colocou para saber se o aluno, durante o decorrer do curso de graduação, se ele tinha recebido orientação sobre a comunicação de mais notícias aos pacientes. Aqui também foi incluído o conceito, não é mais aceito, do que seria má notícia. E aí ela colocou se teve ou não orientação, se foi antes ou depois do internato, né, que é esse período de prático que tem o curso. E aí, assim vieram os outros itens. Veja que nessa seção tem 5 itens. E aí pergunta como é que, se o aluno fosse comunicar mais notícias, como é que ele avaliaria a sua própria capacidade de fazer essa comunicação? Essa sessão foi para isso, para saber que tipo de orientação ele teve durante a graduação sobre a comunicação de mais notícias, se ele se sente, como é que ele se sente ao comunicar uma má notícia, se ele se sente capaz, né? E também como ele se sentiria em relação ao próprio
conforto, né, em lidar com as emoções do paciente do paciente quando recebe uma má notícia. E essa é a terceira sessão e a última, né? Ainda não é a última, porque tem 2 questões finais que são abertas. Aí aqui essa terceira sessão já enfoca o protocolo, né? Esse protocolo que eu mencionei, que é o mais usado, é o protocolo SPIKES, e esse protocolo SPIKES, aqui essa parte, ele está justamente perguntando se o aluno já conhece algum protocolo estruturado para comunicar mais notícias, se ele acha que uma estratégia ou um protocolo ajudaria a comunicar mais notícias, e aí, se ele, ao comunicar uma má notícia, que estratégia ele utilizaria? Aí pergunta se ele conhece o SPIKES, que parte do protocolo SPIKES ele acha mais fácil, né? Então, são especificamente relacionados a esse protocolo padronizado de comunicação de más notícias. E a última sessão foram 2 questões abertas, né? Que foi perguntado quem geralmente comunica as más notícias aos pacientes que eles acompanham como interno no HU, e se tem algo que eles gostariam de acrescentar sobre a comunicação de más notícias aos pacientes. Então, aqui, esses 2 itens eles não estão contidos lá no banco de dados do PSPP, do software estatístico, porque aqui a interpretação ela é qualitativa. Certo? Então, só para vocês verem aqui, são 3 sessões e cada um com os seus itens. Agora, vou voltar à base de dados para mostrar, a partir do questionário, ela colocou na mesma ordem, porque quando ela estava com o formulário em mão, formulário 1, aí ela vai em formulário 1 e, pela mesma ordem que estão as questões no prontuário, ela já vai preenchendo na matriz do banco de dados. Então, eu só vou mostrar aqui como ela colocou. Como colocou. Eu tenho que compartilhar primeiro. Uma janela. Vocês estão visualizando aquela matriz, aquela mesma que eu mostrei para vocês? Não, professora. Não está aparecendo. Aqui. Vou abrir. Não aparece, por que apareceu antes? Então, mais uma vez. Não aparece aqui. Está aberto. Quando eu abro, e eu vou abrir aqui o navegador, aí ele fica aberto. Aí, quando eu minimizo, ele não aparece mais. A senhora está com muita coisa aberta, porque tem algumas ferramentas que limitam, sim. Sabe? Pronto, eu vou aqui fechar o projeto que eu tinha aberto. Certo. Obrigada, Marcelina.
Estou até com o WhatsApp aberto aqui, nem tinha fechado, pronto. Agora eu vou tentar novamente. Acho que eu vou primeiro compartilhar. Não está aparecendo aqui, compartilhar não está mais aparecendo como uma opção aqui embaixo. O que será? Pronto, apareceu agora. Uma janela. Eu não sei por que não estou conseguindo mais compartilhar o banco de dados, né? Eu tinha aberto um banco de dados, deixa eu ver esse aqui, que é o banco de dados vazio, né? Para a gente preencher algumas variáveis aqui. Então, eu vou tentar abrir, compartilhar esse. Pronto. Tá vendo agora? Agora foi, professora. Pronto, agora esse é o banco de dados novo, que eu abri do zero para ver como é que são preenchidas. Primeiro, o preenchimento das linhas, aliás, o preenchimento das colunas, que são as variáveis. E depois as linhas, né, que quando você termina de preencher todas as colunas com todas as variáveis, aí você vai e preenche com os dados, né, com os valores de cada uma das variáveis, pegando do questionário e colocando cada um aqui. Vejam aqui que vocês têm aqui embaixo duas janelas, né? Essa janela aqui é a janela de visualização dos dados, que é a janela que eu mostrei do banco de dados já finalizado, preenchido. É aquele que eu não consegui compartilhar novamente, tá? Essa é a janela de visualização dos dados. Aqui embaixo, essa outra janela aqui é a visualização das variáveis. Então, antes de colocar os dados que estão lá nos questionários, eu preciso criar as variáveis. Ou seja, criar o banco de dados com as variáveis, depois preencher com os dados. Então, veja só, sempre em todo banco de dados, eu oriento os alunos a preencher o primeiro, ser o número, coloca aqui, o número do participante, certo? Você pode até colocar número do participante. Número do participante, porque aí fica numerado e você coloca no mesmo questionário que foi preenchido pelo participante, você coloca 1, 2, 3. Às vezes você esquece, às vezes não é que você esqueça, você vai preenchendo os dados e às vezes inadvertidamente deixa de preencher um valor, certo? Um valor. Aí depois você pode voltar lá no papel ou voltar lá, né, no seu banco de dados, que seja uma planilha de Excel, que você pode até exportar também, né? E você vai lá e complementa aquele que você
errou ao pular aquela linha sem preencher, certo? Porque depois que você vai preenchendo, você tem mais de 100 casos, 100 participantes, acaba ficando meio automático. Aí pode ser que você pule uma dessas caselas sem preencher e fica vazio, certo? Então, você volta lá no mesmo banco de dados e coloca. Por isso que é importante você colocar aqui número do participante. Então, aqui se pergunta, se requer o tipo de variável. Então, você vai colocar aqui ou uma variável numérica, ou seja, uma variável quantitativa, ou uma variável qualitativa. Então, aqui, embora eu vá colocar a numeração 1, 2, 3, no caso aqui desse banco de dados, até 106, que foi o tamanho dessa amostra, mas, nesse caso, essa numeração não se refere a uma variável quantitativa, certo? É apenas a numeração de cada um dos participantes. Então, ela não vai ser numérica. Veja que aparece essa caixinha aqui, de diálogo aqui, e aí não vai ser numérico, certo? Porque é apenas uma variável que eu estou criando para numerar os casos. Então, eu coloco aqui string. Ok. Aqui é o número de caselas, né? Se eu quiser colocar mais, geralmente a gente deixa só 8 caselas, porque, senão, caselas são o número de caracteres que você vai preencher ali dentro, em relação às variáveis, os valores, né, da variável. Mas se você colocar muito grande, nem é necessário, porque você vai codificar esses dados e também ficam as variáveis com essas colunas muito largas, não é? E também isso dificulta um pouco o manuseio da matriz de dados. Então, aqui, geralmente, nós deixamos 8 caracteres. Ok, certo? Aqui tem outros dados a serem preenchidos. Por exemplo, se vai ter decimal. Aqui, como a variável ela é qualitativa, que aqui está em inglês string, então já não há nem o que preencher aqui, né? Porque sabe que não tem decimal. Label. O label é o quê? Você vai rotular. Porque aqui, por exemplo, eu coloquei NUN, pontinho, parte. Então, eu vou colocar o que depois eu posso esquecer o que é isso, né? Quer dizer, uns têm melhor memória, outros não. Então, o que é NUM parte? É a numeração dos participantes. E se eu tiver codificação, aqui não vai ter, porque é só a numeração dos participantes, aí eu vou aqui, nesse outro, colocar os valores. Mas aqui não tem valores, certo? Não precisa de rótulo aqui, o valor do rótulo, mas a gente vai ter quando for codificar sexo, por exemplo, certo? Que é uma variável também qualitativa, mas ela não é como esse caso aqui, que eu estou apenas abrindo a variável de numeração. Aqui também a coluna em termos da largura, aqui é só alinhamento, se você quer a esquerda, no centro ou à direita, certo? Podemos colocar aqui no centro. Aqui não precisa preencher, porque se é uma variável nominal, não precisa colocar. Aqui até já está mostrando que você não precisa preencher. Mas essa só foi para a numeração. Vamos agora começar com a numeração. Começando as variáveis propriamente ditas. Qual era a primeira variável que tinha lá no questionário? Era sexo, né? Sexo. Então, a gente vai pela ordem que estava lá no questionário. Sexo. O sexo é uma variável quantitativa ou qualitativa? Professora, eu acho que é quantitativa. Por quê, Gustavo? Porque não é necessariamente uma qualidade, é só uma informação básica, dados. Se é homem ou se é mulher. Por exemplo, eu vejo, né? Acho que é um número, necessariamente, Sim. que vai ser usado como dados. Veja,
quando eu tenho uma variável que ela tem uma escala de mensuração quantitativa, ela é medida por números reais, certo? Por números. Quando eu tenho uma variável que ela é qualitativa, ela não é medida por números, certo? Ela apenas é uma categoria. Então, sexo tem duas categorias, pelo menos, né, enquanto a gente não utilizar o dialeto neutro, são duas categorias, né? Masculino e feminino. Então, aí eu não tenho uma questão numérica se referindo a essas categorias. Idade é uma variável quantitativa, porque a idade você pode ter 20, 30, 40, 45, 50, é quantitativa, certo? Se eu for dizer também, por exemplo, uma variável quantitativa, quantitativa, há quantos anos você é funcionário da Universidade Federal da Paraíba? É quantitativa, certo? Porque eu vou responder em números reais, certo? E tem algumas variáveis que são mais do que isso. Elas, além de serem quantitativas, elas até admitem decimais, certo? Decimais. Então, é isso que a gente chama de a variável quantitativa, discreta ou contínua. Porque eu vou perguntar assim, por exemplo, você tem quantos filhos? Aí você vai dizer 3. É uma variável quantitativa, você vai fazer a contagem. Mas e se eu perguntar a você qual é o seu peso? Você vai dizer redondinho, você tem 45,5, você tem, vamos com uma coisa mais realista, né? Você tem 60 quilos e 700. Você vai dizer só 60 quilos? Você vai arredondar para 61? Não, você vai dizer 60 quilos e 700. Então, aí você já vai ter decimal. Então, nesse caso, essa variável ela é quantitativa e ela é contínua, porque tem um contínuo entre os números reais, certo? Você pode ter 60 quilos e 200, pode ser 80 quilos e 400, certo? A mesma coisa se você for fazer a dosagem da sua glicose sanguínea, vai dar 99,5, certo? Então, isso é uma variável quantitativa contínua, porque ela admite, né, números, digamos, decimais entre um número real e outro. Agora, se eu perguntar quantos filhos você tem, você não vai dizer tenho 2,5 filhos. Aí se refere à contagem, certo? E a quantitativa contínua se refere a uma numeração que ela não é só uma contagem, certo? Ela inclui a escala 0 e se refere a todos os intervalos entre os números reais. Aí é quantitativa. No caso do sexo, é qualitativa. Qualitativa por quê? Porque admite duas categorias, até agora duas, né? Ou então 3, masculino, feminino e neutro, né? Mas ainda não é oficial, então masculino e feminino. E a gente tem uma frequência para essas categorias, mas a variável em si, masculino e feminino, ela é qualitativa. Ela não é numérica, ela não é quantitativa. Deu para entender a diferença? Deu sim, professor. Certo? Bom, então, já que eu coloquei centro aqui, não é? Para não polarizar, a gente vai colocar no centro. Aqui, aí ela é quantitativa, tudo bem. Ela eu não completei aqui, né? Ela é qualitativa, está aqui, qualitativa, certo? String aqui no banco de dados, certo? Eu vou deixar com 8 caracteres. Decimal aqui nem pede para preencher, porque se ela é nominal, ou seja, string nominal, então não precisa eu colocar aqui quantos decimais eu vou querer que seja que apareça na estatística. Então, sexo
eu vou colocar, aqui já está o nome completo, eu não vou mais precisar colocar o label, mas eu poderia repetir aqui, certo? E aqui eu vou colocar a codificação. Por quê? Porque quando eu for complementar essas caselas que referentes a cada participante, certo? Então, no caso de variáveis nominais, então eu codifico, porque muito fica mais fácil para a análise. Até para que você faça o preenchimento, né? Se você for colocar uma abreviatura, MASC, FEM, isso vai dar mais trabalho, porque você vai ficar digitando, pode confundir. E outra coisa, você pode fazer determinadas análises quando você coloca codificado uma variável nominal como essa, uma variável qualitativa, quando você coloca números, isso permite que você faça determinadas análises que com letras, ou seja, com palavras nas caselas preenchidas, não vai poder fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou codificar aqui. Eu sempre codifico, isso aí eu já memorizei, mas mesmo assim eu oriento os alunos para fazer isso, porque no início eles podem esquecer. Geralmente eu codifico um masculino, sexo masculino, eu adiciono aqui, e 2 eu codifico como feminino. E aí eu adiciono aqui na caixinha, ok. Então aqui já fica, veja, que aqui, se você esquecer que codificação você deu para masculino ou feminino, você volta aqui, onde tem visualização das variáveis, clica aqui nesse value labels e verifica aqui qual foi a codificação que você fez, certo? Missing values. Nesse caso aqui, é quando, por exemplo, você perde um dado. Você, em determinado participante, no caso dessa pesquisa dessa minha aluna, foi a pesquisa com o participante preenchendo os formulários. Não foi uma entrevista em que a pesquisadora perguntou e o respondente disse a resposta e o pesquisador preencheu no formulário. Ela, como os alunos, né, todos são alunos de graduação, ela entregou o questionário para eles preencherem. Aí, ao final, a gente sempre recomenda, ao final, você recebe o questionário e você só verifica, né, se está tudo preenchido, mas muitas vezes não é possível fazer isso. Aí, o que acontece? Às vezes falta aqui, esse participante aqui não marcou lá o xizinho se era masculino ou feminino. Aí fica sem esse valor, né? Fica sem esse valor. A gente geralmente também coloca como critério de exclusão questionários que não estejam preenchidos completamente. Mas, às vezes, um questionário inteiro está preenchido, menos uma variável, apenas uma. Né? Então, nesse caso, você pode colocar sem valores omissos, que quer dizer aqui sem missing values, ou você pode colocar com valores discretos. Né? Você pode colocar, por exemplo, 99, ou 99 não, porque, na verdade, 9 pode ser um dígito que você vai colocar como valor da variável, né? Então, você pode colocar 999. E sempre que você não tiver aquele valor e você não quiser excluir, porque foi apenas uma variável que não foi preenchida e você acha que não preenche o critério de exclusão daquele questionário, aí você coloca como missing values, certo? Ok. Aí, toda vez que você não tiver, por exemplo, se algum respondente não preencher se é masculino ou feminino, você coloca 999, certo? Aqui o número de caracteres, o alinhamento que eu já coloquei, a medida. Aqui a medida é o quê? Por exemplo, uma variável, vocês já viram isso em estatística descritiva, né?
A variável, quando ela é qualitativa, é aquela que admite categorias não numeráveis, como sexo, masculino e feminino. A variável qualitativa, ela pode ser nominal, como é sexo, masculino e feminino, certo? Não, não implica em uma ordem, não é? Mas digam aí um exemplo de uma variável que é qualitativa, mas não é nominal, porque ela implica em uma ordem. Mas essa ordem não significa uma contagem ou uma quantificação. Dei um exemplo. Professora, Oi. tem uma pessoa, a Yaju, que quer entrar. Ah, tá, sim. Pois não. Pronto, já. Então vamos voltar aqui. É para este. Dê um exemplo. Eu dei um exemplo, uma variável qualitativa, nominal, porque as categorias não implicam contagem, tudo bem, ela é qualitativa, mas ela também não implica, ela é qualitativa, mas não implica uma ordem. Que variável vocês. É uma variável que seja sociodemográfica, por exemplo, que não seja quantitativa, mas ela implica uma ordem. Nesse caso, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Seria faixa etária. Boa tarde, professora. Seria uma faixa etária, por exemplo, já que é demográfica, entre 25 e Pronto, 35? justamente. A idade ela pode figurar como uma variável quantitativa, certo? Quantitativa. E pode, se a gente converter essa variável quantitativa em intervalos de classe de tanto a tantos anos, de tanto a tantos anos, acima de tantos anos, a gente pode ter uma variável que ela era quantitativa, mas que pode ser convertida numa qualitativa para efeitos de análise, para efeitos de figurar em uma tabela, em um gráfico. Então, aí como a minha aluna colocou a idade como variável quantitativa e a idade como variável ordinal, certo? Ordinal. É pela ordem, mas não implica que é uma quantificação nem uma contagem. Implica só uma ordem. Deixa eu colocar aqui, pronto, aqui também não é. Aqui, pronto, aqui você coloca é uma variável. Sim, aqui tudo bem. Aqui é nominal, eu esqueci de colocar. Nominal, o sexo, certo? Aqui é o sexo, é uma variável nominal. Nominal porque não implica contagem, ela é qualitativa, tudo bem. Ela implica apenas categorias nominais, certo? Por exemplo, estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, é uma variável qualitativa nominal, só que o sexo é uma variável qualitativa nominal binária, bivariada, certo? E o estado civil é uma variável qualitativa ordinal, porque tem vários. Aliás, ela é nominal também. Eu errei aqui. É nominal ela é também nominal, só que ela não é binária. Ela tem várias categorias, tem 4 categorias no mínimo, né? Então, a nominal pode ser binária, como sexo, masculino e feminino. E pode ser nominal também, que tem várias categorias, como é o caso do Estado Civil, certo? Agora vamos, qual foi lá no questionário? Eu não estou nem querendo voltar ao questionário, porque até eu já fechei para ver se resolvi esse problema. Deixa eu ver, eu vou olhar aqui no banco de dados, foi que ela colocou depois. Sim. Ela fez assim, mais organizado. Ela fez assim. Ela não dividiu o questionário em seções, não foi? O sexo está na seção 1, aí ela colocou assim. Ela colocou seção 1, aí colocou sexo.
certo? Aí aqui ela colocou ainda, seção 1, aí ela colocou seção 1, porque ela dividiu, porque o questionário dela está dividido em 3 seções, né? A das variáveis sociodemográficas, tem aquelas outras 2 perguntas sobre religião, e tem uma que pergunta sobre como foi que o aluno obteve ou não conhecimento sobre mais notícias, sobre comunicação de mais notícias, e tem a terceira seção, que é perguntando sobre o conhecimento sobre o protocolo Spikes. Então, aqui, olha, seção, ela colocou S1, seção 1, idade, certo? Idade. A idade é que tipo de variável? Ela é quantitativa ou é qualitativa? Quanti, certo. Então, aqui figura como numérico. Mas a gente não vai colocar casas decimais, a não ser que os participantes da pesquisa fossem crianças, né? 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. Mas adultos, né? Não vamos precisar de decimais. Então, a gente aqui tira esses decimais, não precisa de decimais. Aí, ok, fecha a caixinha. Numérico sem decimais. Vou deixar 8 caracteres. E aqui, idade, né? Vou colocar aqui idade. Aqui não precisa de codificação. Por quê? Porque a variável já é quantitativa. Não preciso quantificar, certo? Não preciso quantificar aqui. Os valores também, a mesma coisa. Então, eu vou colocar, se eu não tiver esse dado, 999, só para diferir dos outros numerais. A coluna tem 8 caracteres, eu vou colocar também aqui no centro. E ela é uma variável, no caso aqui, ele não oferece a alternativa você colocar contínua ou discreta, né? Porque contínua a gente já viu. A quantitativa ela pode ser contínua, que é aquela que você pode ter valores intermediários entre os valores reais, né? 4,5, 5,5, 10,6. E a discreta é aquela que só tem os números reais sem intervalos entre eles, certo? Então, aqui só tem esse escalar que ele coloca aqui, ele está considerando a quantitativa, seja contínua ou discreta. Então, deixa o escalar, certo? Aqui você nem precisa colocar, esse último você deixa input mesmo. Qual foi a segunda variável? Aqui eu vou colocar a variável idade, mas sendo... Ela colocou antes lá, mas foi porque ela talvez não soube inserir a nova variável depois que o banco de dados estava já cheio. Então, vou colocar idade, mas sendo idade em extratos. Aqui só vai dar 8, né? Então, vou colocar ID... ponto classes, certo? Ponto classes. Eu não sei se algumas versões não aceitam pontinho, né? Acho que esse aceita. Como esse aqui é a mesma variável que a idade, só que convertendo em uma variável ordinal, tá? Então, ela não é numérica mais, ela vai ser o quê? Qualitativa, certo? Qualitativa. Qualitativa, ok. Certo? Ok, já desaparece o decimal aqui. Aqui eu coloco, para eu lembrar o que é idade, só que em intervalos de classe, certo? Aí aqui eu vou colocar, aqui eu vou precisar, porque ela é uma nominal, que ela foi dividida em intervalos, então eu tenho que codificar, porque ela é nominal. Então, o valor eu vou colocar, por exemplo, como a própria aluna colocou, de 22 a 25 anos, ela colocou 1. Então, 22 a 25 anos. Aí eu adiciono na caixinha. Aí aqui, de 26 a 30 anos. Aí coloco na caixinha. Opa, faltou o valor. O valor 2, certo? É a codificação. Remover. Espera aí. 2, o valor vai ser de 26 a 30 anos.
Aqui adiciono. E 3 vai ser de 31 a 40 anos. Adiciono aqui. Ok, pronto, já ficou aqui codificado, certo? Codificado. Aqui são os rótulos, né? De cada um dos valores que eu vou colocar, porque eu vou colocar codificando, certo? Não é que aqueles números 1, 2, 3 significam uma ordem, né? Mas não significa quantidade, certo? Aqui também é 999 para valores omissos, ok. 8 caracteres, aqui só para ficar tudo igualzinho, centro. Aqui, olha, é uma variável ordinal, não é? É qualitativa ordinal. Ordinal. Pronto, já temos aqui 3 variáveis. 2 delas são referentes à idade. E essa variável é só da numeração. O que é que vem depois? Deixa eu ver aqui o que foi que ela colocou. A próxima. Vamos colocar só as 5 variáveis. A próxima foi cor, raça. Então, vamos colocar aqui. Essa variável aqui vai ser... Aí ela colocou S1, porque ainda é na seção 1 do questionário. Aí colocou cor. Pode colocar cor, raça, não é? Mas vamos deixar só cor. É uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Então, vamos colocar string. Tem alguns valores tem alguns nomes que estão em português e outros estão em inglês. String, então aqui não precisa nem colocar se vai ter decimais ou não. E a cor, eu também vou qualificar, ou, aliás, codificar, certo? Então, vai ser cor, raça, e vou qualificar aqui, codificar aqui nos valores. Quais são os... Vou colocar... Isso digamos, arbitrário, né? Como é que você vai colocar? Vou colocar branco, cor branca. Adicionar. 2, parda. 3, preta. Vocês sabem pelo IBGE, não é? Os negros são os pardos e os pretos, né? É como o IBGE classifica. A 4 vai ser vão ser os amarelos, certo? Amarela, que são os descendentes de asiáticos. E os 5, indígenas. Alguém quer falar? Indígenas. Não, ainda não, que eu tenho que colocar aqui na caixinha. Sim, pronto, aqui já está codificado, ok. Depois, se eu não me lembrar, eu vou preenchendo, aí depois eu vou fazer análise, aí eu não me lembro, eu posso vir aqui, e na análise mesmo, quando você vai ter o resultado da análise, a saída dos dados, lá aparece os rótulos, tá? Também aqui, eu vou colocar missing values. Se você não quiser colocar missing values, também pode deixar sem, certo? Sem esse missing values. Aqui só por uma questão de estética. Aqui, como ela é nominal, certo? Aliás, como ela é qualitativa, ela é qualitativa ordinal ou é qualitativa nominal? Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês, que eu estou vendo só a tela aqui do... Estamos aqui, professora. Pronto, então, a variável cor, raça. Nominal. Nominal, certo? Nominal, porque aqui não significa uma ordenação, ela é nominal, certo? Vamos colocar mais uma variável, só para a gente... uma variável, vamos ver o que foi que vem a ordem, foi... idade, sexo, cor, raça, estado civil. Pronto, vamos colocar estado civil. Vamos colocar estado civil não, porque a gente já colocou aqui uma variável nominal que tem várias categorias. Vamos colocar uma outra resposta,
que a resposta seja sim ou não, né? Vamos ver da seção 2 desse questionário, tem uma pergunta que é da seção 2, que se pergunta se o estudante já foi orientado durante a graduação sobre a comunicação de mais notícias aos pacientes. Ele vai dizer sim ou não, tá? Então, na seção 2 tem essa questão, S2, aí eu coloco questão, não sei se é questão 3 ou 4, não importa. Questão 4, certo? S2, questão 4. Essa pergunta que ela admite duas possibilidades de resposta, sim ou não, ela é qualitativa ou quantitativa? Quali, né? Porque vai ser Quali, sim ou não. certo, quali. Eu pergunto só para ver se vocês estão atentos. Quali. Ok, certo, ela é quali, certo? Ela é quali. Aqui não precisa de decimal, aqui eu posso colocar aqui seção 2 do questionário, questão 4. Se eu esquecer, aqui não dá para esquecer, mas digamos que você tem uma má memória, né? E aqui vamos codificar valor. Eu geralmente coloco 1 para sim, quando a resposta é nominal binária, certo? E coloco 2 para não. Não, adicionar, ok. Pronto, já está aqui codificado. Vou deixar 8 caracteres, é a largura da coluna, o centro aqui, né? A terceira via. Aqui a medida, qual é a medida? É uma variável qualitativa nominal, certo? Pronto, já temos, tá bom, né? Seis variáveis. Se for uma escala do tipo Likert, vocês já conheceram o que significa escala tipo Likert? Likert. Uma escala tipo Likert aqui nesse questionário da pesquisa dessa minha aluna, tem algumas questões que elas são respondidas em uma escala do tipo Likert. Por exemplo, você diz, você concorda que os estudantes de medicina precisam aprender a comunicar mais notícias aos pacientes? Aí a resposta seria sim. Não, assim, não. Concordo completamente, eu concordo plenamente. Depois. Concordo parcialmente. Discordo. Discordo totalmente. Isso é uma escala do tipo Likert, porque ela traz uma informação a mais do que uma resposta simplesmente binária, sim ou não. Certo? Se for essa questão, vamos colocar aqui digamos que ela está aqui na seção 2 do questionário dela e está a questão 5, certo? Então, ela é qualitativa. Aqui é a questão da seção 2, é a questão da seção 2, a questão 5. Aqui eu vou colocar, é o escala Likert, então eu vou colocar 1, você pode colocar 1, aí colocar aqui, concordo completamente, inteiramente, né? Inteiramente. Eu não sei se foi isso que ela colocou lá, mas só porque eu não estou conseguindo. Mas não importa também, só para a gente entender. 2, concordo parcialmente. 3, vamos colocar também um indiferente, né? Indiferente. Tem outra palavra melhor, mas vocês estão entendendo aqui. Indiferente. 4, discordo parcialmente. Veja que é como se fosse uma ordenação, né? E foi quanto agora? 4? 4, né? 5, não, foi 3? Foi 4. 5, discordo completamente. Completamente. Deixa eu deixar assim mesmo. Adicionar.
certo? Aí aqui, ok. Então, ficou aqui, tá tudo aqui, se você quiser ver como você codificou. Então, aqui, eu não vou colocar mais o 999, vocês já sabem, aqui centro. Aqui é uma escala ordinal, certo? Porque você vê que foi desde o concordo completamente, aí concordo parcialmente, indiferente, discordo parcialmente e discordo completamente. É ordinal, certo? Até na análise, você, quando é uma variável nominal, ordinal, ou uma variável quantitativa, as medidas que a gente vai usar, os estimadores que a gente vai usar para fazer a estatística descritiva serão uns para a variável qualitativa e serão outros para a variável quantitativa. Na estatística inferencial, se você vai comparar grupos, você vai usar um teste, então, se a variável ela é qualitativa nominal, a gente vai usar um teste, se for qualitativa ordinal, outro teste, e se for quantitativa, outro teste, certo? Mas essa parte a gente não estudou. Bom, então, aqui a gente vai mudar aqui dessa janela aqui de visualização das variáveis, eu posso voltar para ela quando eu quiser, para a visualização dos dados. Pronto, aqui tem o caso 1, certo? Então, aqui só é a gente ir preenchendo, certo? Aqui vai ser 1, né? Sexo, digamos que o paciente aqui seja do sexo feminino. 2, idade. Aqui ficou ainda nominal, porque eu acho que eu pensei que eu tinha tirado. Digamos que o paciente... Aqui são estudantes, então o paciente tem 26 anos. Não ficou nominal, não. Aqui o intervalo de idade, por aquela minha classificação, 26 anos ficou no categoria codificado como 2, né? A cor, digamos, parda. Então, a parda foi o número 2, certo? E aqui, nesse aqui, eu não me lembro qual era a questão, mas digamos que ela respondeu sim ou não. Ela respondeu sim. Sim, eu codifiquei como 1. E aqui ela respondeu indiferente. Para ela é indiferente. Então, ela foi o número 3, né? Codificação 3. Pronto. E assim vai até o fim do questionário. Aqui, é claro, você vai ter muitas variáveis, né? E aqui vão ser os casos. Aqui eu já vou preenchendo 2. O 2, aqui eu vou numerar apenas. Isso aqui é só a numeração. Já é do sexo masculino. Tem 23 anos. 23 anos, então, é intervalo de classe 1, cor. Ela é negra e aqui ela respondeu não e aqui ela disse que discorda completamente. Então, vai ser 5. Certo? Agora, vou ver se eu volto lá, se eu consigo abrir. Eu vou ver se eu consigo abrir. Vocês estão entendendo o preenchimento? Sim. Veja Sim, que é bem professora. amigável essa interface, né? Professora, é porque... Desculpa, é que eu não levantei nem a mão. É porque, assim, como isso movimenta esse cálculo, né? Apesar de ter o sistema que a gente vai jogar os dados, requer que a gente tenha, como é que diz assim, uma atenção máxima para cada detalhe. E, assim, isso, a primeiro momento, assim, assusta um pouco, porque a gente, como a senhora mesmo já colocou, que no começo, quando fala em estatística, número, aquilo dava um pânico, né? Mas, aos poucos, quando a senhora vai explicando e colocando, a gente vai entendendo cada, vou dizer assim na minha linguagem, buraquinho desse aí, cada brechinha dessa, professor. Então, olha, porque o negócio é complicado. Parece uma coisa assim de marido usado do outro, sabe? Que é um negócio fenomenal. Mas a gente vai nas linhazinhas, vai entendendo. A versão que a gente tem à estatística em parte, assim, vem de uma visão preconcebida que a gente tem, certo? Eu sou o maior exemplo, eu não gosto de matemática, mas eu gosto de estatística na pesquisa científica. Olha aí. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho até o lugar de fala nesse caso. Eu posso dizer, estatística é possível entender a estatística, é preciso entender, é possível compreender quando um pesquisador está usando a estatística de forma equivocada,
da interpretação dele, com base nos dados da estatística, não correspondem, não é, à verdade, às vezes se conclui em uma pesquisa, se faz uma inferência, não é, na conclusão, que, na verdade, os dados não mostram aquilo. Então, a gente precisa entender o que está por trás dos números para a gente saber interpretar também as pesquisas que a gente lê, certo? Então, eu vou agora tentar abrir. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a criação das variáveis? É claro que aqui eu tenho que salvar, né? Não esqueçam, eu não salvei porque a gente está aqui fazendo um exercício. Mas, assim, se vocês quando forem preencher, quer dizer, quem for fazer pesquisa quantitativa, vocês sempre estão lembrando, né, de ficar salvando, porque às vezes pode acontecer alguma coisa no computador e tudo, e não, no caso aqui, no meu caso, ele não é salvo automaticamente. Agora eu vou tentar abrir novamente aquela matriz, o banco de dados já pronto, né? Eu vou fazer como aquela apresentadora de televisão, né? Ela mostra o bolo pronto, né? O prato pronto. Depois vai mostrar como se faz. Então, aqui eu vou procurar abrir o bolo, ou melhor, a matriz que já está preenchida. Vou tentar ver se aparece. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim, eu vou fechar esse banco de dados, que nem está salvo, né? Eu vou fechar aqui, fechar sem salvar, e vou tentar ver se agora abre. Olá? Olá? Oi, professora, diga. Aqui não surgiu nada ainda não, professora. Não, né? Não. Espera aí, só um momento. É porque não aparece aqui para eu compartilhar. Eu faço eu aqui coloco apresentar agora, coloco uma janela e claro, eu tenho que deixar aberta uma janela. Só que quando eu vou abrir aqui para compartilhar, aí não aparece. Professora, fecha o arquivo e abre de novo. Sim. Boa ideia ali, Ronaldo. Vou fechar. Não está fechando agora. Por que não fecha? Pode ser algum problema que travou. Pode ser isso, né? Eu vou... Ou travou o problema da internet, porque aqui em casa também tá ruim. Eu estou usando aqui o computador, mas, por exemplo, não está pegando no celular, não está pegando no quarto da minha filha, não sei para vocês. Eu vou forçar o fechamento. Eu vou forçar esse fechamento e vou abrir novamente. Finalizar a tarefa. E eu vou abrir. Certo? Eu vou tentar abrir como uma guia, não é isso? Porque eu acho que abrindo como uma guia. Cancelar. Abrir como uma guia talvez fique melhor. Agora eu vou. Não é. Deixa eu abrir, viu? Estou procurando aqui. Fernanda. Banco de dados. Espera aí. Espécies. Achei. Agora estou abrindo novamente. Vamos ver se dá certo. Agora vou. Apareceu! Muito bem, Ronaldo. Apareceu. Agora aparece?
Não, professora, a senhora ficou feliz sozinha. Não, Agora apareceu. apareceu. Agora pegou. Agora partilhamos Agora dessa pegou. É que o delay, né? Calma, Cíntia. Meu Deus, professora, que coisa Pronto. a internet. Então, veja só. Por isso que no dia da banca de vocês sempre têm um plano B e um plano C, certo? Porque às vezes dá errado alguma coisa de você ter um dispositivo extra, caso o principal tenha algum problema. Então, vejam, aqui está o banco de dados completo. Veja aqui, olha, aqui tem o número, a idade, intervalo de classe, a idade quantitativamente, sexo, etnia, estado civil, aqui espiritualidade, religião. Aí começa a segunda seção do questionário. Ela colocou seção 2, ela colocou aqui, não questão, ela colocou bad news, né? É o questionário. Bad news 1, bad news 2, bad news 3 e assim por diante. Então, aqui, olha, são muitas variáveis. Vai até aqui. Até a seção 3 é a questão 8. Tá? A seção 3 tem 8 questões. Então, tem as três seções aqui. Vejam com os valores todos. Veja que é tudo codificado, olha, não tem nenhuma palavrinha, certo? Não tem nenhuma palavra aqui. É tudo codificado. E se a gente for aqui, por exemplo, vamos ver essa questão aqui. Seção 2 é a questão 4. Se a gente quiser ver a variável, visualiza aqui. Seção 2, questão 4, aqui, olha. Ela codificou como sim, não se aplica, certo? Não se aplica. Porque às vezes tem questões que o respondente vai colocar não se aplica, porque depende de uma questão anterior. Se na questão anterior ele disse não, então ele vai colocar na questão posterior, que está ligada à anterior, vai colocar não se aplica. Veja que aqui, olha, está tudo codificado. Está tudo codificado. Ela aqui não colocou missing values, porque ela achou que não ia ter missing values. Bom, aqui eu vejo as variáveis, aqui eu vejo os dados, certo? Bom, então vamos fazer uma análise, né? Agora, primeiro vamos fazer a análise descritiva. Aqui na análise descritiva, eu posso ver a frequência de cada uma dessas variáveis que estão aqui, certo? Agora, eu vou ver frequências de variáveis quantitativas e vou avaliar, vou ver frequências de variáveis qualitativas, certo? Frequências simples e percentual. E de variáveis quantitativas, eu vou avaliar, se for discreta, eu vou avaliar medianas, valor máximo, valor mínimo e amplitude. Se for uma variável quantitativa contínua, certo? Aí eu vou usar média e desvio padrão. Professora, desculpa atrapalhar a senhora. Eu tinha marcado uma reunião com a chefia do departamento aqui, mas de 4 horas, só que ele chegou meia hora mais cedo. Aí vou pedir licença para sair para a reunião, Gustavo, viu? Tudo licença. bem, certo. Boa reunião. Então, aqui vamos fazer só como eu disse antes, estava falando com Carolina, a gente vai ter uma aula mais curta hoje, né? Porque não vamos fazer a estatística inferencial que vocês não viram. Então, é só fazer a análise aqui, olha. Aqui, estatísticas descritivas. Vamos fazer a estatística descritiva das variáveis qualitativas. Então, são frequências, certo? Então, aqui eu não vou até tirar aqui média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, porque qualitativa não precisa. Quais são as qualitativas aqui? A idade em intervalos de classe, sexo, etnia, estado civil, espiritualidade, religião. Todas essas questões da seção 2 e da seção 3 do questionário, da pesquisa, são qualitativas. Algumas são qualitativas nominais e outras são ordinais. Então, vou colocar todas elas aqui. Certo? Todas as questões. Pronto. Coloquei aqui. Então, aqui... Não, isso aqui não.
Pronto. Aqui é só colocar OK. OK. Aí vai sair em outra janela. Essa janela é a janela da digitação, tá? E essa, aliás, essa matriz aqui é da digitação, que tem essas duas janelinhas. Aí veja só que aqui vocês não estão vendo, porque vocês estão vendo a tela. Vocês não estão vendo, abriu aqui a parte, a janela chamada de output, que é a saída dos dados, é a análise que eu pedi. Então, eu vou agora compartilhar com vocês. Vou parar a apresentação desta janela e vou agora apresentar a saída dos dados. Vamos novamente aqui, uma janela. E aqui eu vou abrir a saída dos dados. Está aqui, compartilhar. Daqui a uns segundinhos você vai ver. Estão vendo? Sim. Sim, professor. Então, aqui, veja, aqui não é do banco de dados que a gente começou a construir, né? Porque a gente só colocou, abriu 4 variáveis e colocou apenas preencher essas 4 variáveis, né, com os valores dos dados de dois participantes. Né? Aqui é do banco de dados que está finalizado, que é o banco de dados da pesquisa de TCC da Fernanda. Então, veja só, aqui é intervalos de idade. Olha. Então, aqui não aparece. Se eu não me lembrar o que é 1, aqui não está aparecendo. 1 é de 22 a 25 anos, 2 é de 26 a 30 e 3 é de 31 a 40, certo? Então, veja, a maior parte dos participantes dessa amostra tem até 25 anos, 63,2%, 27,4% tem entre 26 e 30, e apenas 9,4% tem acima de 30 anos. Aqui, sexo. Veja só, coincidentemente, 53 são do sexo masculino e 53 do sexo feminino. Isso foi aleatório. Essa amostragem dela foi aleatória, estratificada, certo? Ela de cada rodízio, porque esses estudantes eles rodiziam, né? A cada 3 meses eles rodiziam em um setor diferente do hospital ou do centro de saúde. Então, ela fez uma amostra estratificada de cada uma dessas. Ela pegou a lista, a listagem, cada uma, ela foi nos departamentos, pegou quais são os alunos que estão passando por tais e tais rodízios desse departamento. Aí fez uma amostragem estratificada. Aqui, a etnia. Veja que a maior parte, 55,7%, se autodeclararam brancos, né? 38,7% autodeclararam pardos, apenas 4,7% se declararam negros. Dizem que o curso de graduação em medicina ainda é elitista, né, de elite. Mas agora, com as cotas, houve uma mudança, né? Já houve uma mudança e não se refletiu aqui nesses dados, né? E amarelo, 0,9%. Aqui, as questões, né? Aqui, a maioria, né? A maioria é solteira, 71,7% é solteira. Espiritualidade, em frequências equivalentes, né? Se disseram sim sempre, sim às vezes, né? E 4,7% disseram que não se sentiam espiritualizados. Aqui a religião, a maioria, 58,5% são católicos, 19,8% são protestantes, né? Tem uma minoria de agnósticos, são 16%, e ateu, 4,7%. Né? Então, de certa forma, reflete, não é? Aí a gente vai ver outras amostras de estudantes de medicina e vai observar se essa amostra
ela é semelhante em termos de variáveis sociodemográficas, para mostrar que não é uma amostra atípica, uma amostra diferente, né? Por alguma razão, por algum viés. Aí aqui são as questões, olha, cada questão tem aqui ó, o percentual de cada uma das alternativas que foram selecionadas pelos respondentes. Aqui são questões também que exigiam, né, mais... Aqui já não aparece... Veja que nessa tabela daqui aparece a codificação e aparece também o que significa. Em algumas aparece, em outras não. Certo? E aqui, cada uma das questões tem aqui a frequência, tanto a frequência simples como a percentual. Agora, nessa amostra, só temos uma variável que vou voltar para outra, só temos uma variável que é variável quantitativa, que é a idade, certo? Então, vamos fazer análise só dessa variável idade. Eu tenho que voltar lá na matriz de dados para ir nos comandos que tem ali em cima. Eu não falei dos comandos porque eu já falei sobre isso nos vídeos, né? Mas aqui tem os comandos, olha. Arquivo, quando eu quero salvar, por exemplo. Importar dados, quando eu quero salvar. Editar. E aqui, a partir daqui, olha, começa a análise, e aqui, quando eu quero fazer gráficos. Certo? Aqui nesse menu tem os comandos. Então, eu coloco analisar, eu fui aqui em estatística descritiva e para as variáveis quantitativas, eu verifiquei as frequências. Como quase todas são qualitativas, eu determinei as frequências. Mas tem uma variável que é quant, que é a idade. Tá? Então, eu vou aqui em descriptives. Veja que essa daqui eu deixei também como quant, mas ela é quali. Veja, essa outra aqui não foi preenchida. A variável idade é a única que é quantitativa aqui. Aí ela aparece média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, certo? Aqui valor máximo, intervalo. Então, eu vou verificar aqui, aí ok. Aí, de novo, vai aparecer lá na outra janela. Lá vou eu para a apresentação e vou na janela do output, ou seja, da saída dos dados. Então, eu vou aqui e uma janela, e aqui está a saída dos dados. Então, vamos ver, isso aqui ainda se refere àqueles dados anteriores que eu vi, né, das variáveis qualitativas. Veja, quantitativas... As quantitativas só foi uma, a variável idade quantitativa, né? Então, são 106 participantes da amostra, a média foi de 25,6, a média de idade, o desvio padrão foi de 3,7, quer dizer que não houve uma grande variação, embora o valor mínimo tenha sido de 21 anos e o valor máximo de 40 anos. Certo? Aqui a tela não rola mais, mas já para ver aqui, né? Valor mínimo e valor máximo. De qualquer forma, não houve uma variabilidade muito grande dentro da própria amostra, embora o valor máximo e o valor mínimo eles estão muito distantes. Quando acontece isso, ou quando o desvio padrão, se o desvio padrão fosse muito maior, aí, ao invés de média, era melhor a gente usar a mediana, porque a mediana ela é uma estatística, ela é um estimador que ela não é tão influenciada pelos valores extremos, certo? Mas aqui, como o desvio padrão foi pequeno, mostrando que, embora tenha participantes de 40 anos na amostra, mas esses participantes são poucos. Né? E os de 21 anos, né, que estão lá no outro extremo, também são poucos. A maioria se concentra ali entre 25 e 30, mais ou menos. Né? Se a gente for fazer... Agora eu vou sair aqui novamente. Deixa eu ver se eu...
Não, que eu tenho que parar a apresentação de novo. Se a gente fosse ver a distribuição, para a gente terminar, vamos fazer só um gráfico simples, certo? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, porque não vamos ver estatística inferencial, certo? Que são aqueles testes de hipótese. Então, vamos ver aqui uma janela e, novamente, aqui, aqui, compartilhar. Pronto, novamente voltei aqui à matriz dos dados, tá? Então, vamos ver, assim, se há uma variabilidade muito grande desses dados, vamos fazer um histograma, não é? Em relação, por exemplo, à idade, vamos fazer um histograma para ver se ele se ajusta à curva normal. Isso é importante para a gente saber se a gente vai usar como um estimador a mediana com desvio padrão, ou a média com desvio padrão, ou vai usar a mediana com amplitude. Porque se for uma curva muito assimétrica, não assumir aquela curva em forma de sino ou aproximada, a gente não pode usar a média, porque a média ela é muito influenciada pelos extremos. Então, vai acontecer, a média não vai refletir de forma acurada, né, os valores. Então, se a gente não tiver uma distribuição aproximada da curva normal, a gente é preferível usar a mediana e a amplitude do que o desvio padrão com a média. Então, vamos ver aqui. Novamente, viu, gente? Eu vou ter que sair daqui e ir lá na saída de dados. Só um instante, a saída de dados tem que deixar aberta e vou aqui na saída de dados. Uma janela e aqui. Pronto, agora a saída de dados, aí vê o gráfico. Veja, a média é 25,6, aqui é o número, né, do participante, 106, desvio padrão 3,7. Então, esse histograma, ele mostra uma curva que ela é simétrica ou assimétrica. O que acontece aqui é que ela tem um grande número de casos entre 22 e 26, não é? Já tem mais um outro conjunto de dados que tem uma frequência também significativa aqui, entre 26 e 30, ou seja, se concentra tudo aqui, né? Mas a maioria tem entre 22 e 24 anos. Por isso que não ficou uma curva assim tão simétrica. Por quê? Veja só, esses valores aqui que se distanciaram um pouco da média, que são essas idades aqui, de 36, 38 e 40 anos. Mas a gente fica em dúvida se por causa desses valores extremos, essa curva deixa de ser anormal. Então, há um teste que se faz, que aí é teste de hipóteses. A gente faz um teste de hipóteses, aí o teste estatístico diz se essa curva ela pode ser considerada aproximadamente normal ou não, se ela é muito assimétrica para ser normal. Aí o teste vai dizer se é ou não normal, aí a gente vai saber se vai usar a média com desvio padrão para a idade ou se vai usar a mediana com amplitude para a idade, certo? Mas isso aí já é a outra parte de estatística inferencial. Então, veja que a maior parte aqui dos alunos se concentraram entre 22, né, e 26 anos. Foi a maior parte né, quer dizer, uns 50% da turma já está entre 22 e 26 e até 30. Então, digamos, até 30 é o maior número de participantes, a idade da maior parte dos participantes. Mas essa curva, ela se aproxima da normal. Para a gente ter certeza, teria que fazer o teste. O teste é o teste de Kolmogorov-Smirnov, quer dizer, um nome muito feio, né? Para um teste que é relativamente simples. Ele só vai dizer, é uma curva que se aproxima da normal ou não.
para você saber se vai usar média e desvio padrão para a idade ou se vai usar mediana e amplitude, e valor máximo e valor mínimo para a idade. E assim, se você fosse fazer a estatística inferencial, teste de Q quadrado, testar hipóteses, comparando grupos, também você teria que saber se a distribuição dos dados da variável que você está avaliando, se ela tem uma distribuição normal, ou aproximadamente normal ou não. Por quê? Porque a gente só vai poder usar alguns testes, os testes que são mais poderosos estatisticamente, eles são usados quando a distribuição daquela variável que está sendo analisada, a variável dependente, ela tem uma distribuição aproximadamente normal. Se não, aí a gente não vai usar nenhum teste inferencial, aí a gente usa um teste inferencial, que é chamado de não paramétrico, certo? Que é análogo ao teste mais poderoso, que é o paramétrico, como o teste T de Student, análise de variância, eu já falei algumas vezes aqui, só citando, né? Mas tem outros testes que eles são como se fosse análogos, mas para dados quantitativos que não têm uma distribuição normal ou aproximadamente normal. Certo? Então, agora é para terminar mesmo. Professora, como é o nome, aquele primeiro nome, parece assim, o nome daquele presidente Mikhail Bakhshov, alguma coisa. Diga o nome. É o teste para avaliar, para avaliar se, quando você fica em dúvida se a curva é simétrica ou não, ou pode ser considerada estatisticamente uma curva normal de Gauss, Kolmogorov e Smirnov. Tem vários testes, né? Tá. O final é Smirnov. Essa parte é boa. Não vou esquecer, não, porque tem a pinga, né? Eu vou colocar aqui no chat. Agora tem outros, certo? Tem outros também. Agora, esse é o que eu costumo usar, teste de Kolmogorov. Tinha outro nome, não, desse negócio. Mas o que é que se pode fazer se os estatísticos russos são mais espertos? Maria. Pronto, é esse. A gente vai gravar por causa do final, professor. No final a gente grava. Apesar de eu não beber, teste para avaliar a normalidade da distribuição. Para você está aparecendo, para mim aqui está tudo preto a tela. Você abandonou o sonado, Ju. Não, eu estou aqui o tempo todo, só que eu sumi. Eu fechei, tá? Tá. Certo? Sei que já era problema no meu. Pronto, não, eu fechei, mas não interrompi o compartilhamento. Então, tem outros também, tem outros testes, mas como eu estou acostumada a usar esse, mas tem outros também, certo? Tem vários nomes, porque cada estatístico descobriu lá como fazer a testagem e colocou o nome dele, ou o nome dele com o coautor, né? Mas tem outros nomes, tem outros testes também. Esse é o que geralmente eu uso, certo? Bom, por quê? Porque se você tivesse uma distribuição de dados, né, que fosse bem assimétrica, né, bem assimétrica mesmo, ou desviado para um lado ou para o outro, quando você fizesse o histograma, se você for usar a média e desvio padrão, então esse média e o desvio padrão não vão refletir acuradamente como os estimadores, né, daqueles dados não vai ser um resumo, uma estatística descritiva acurada. Então, se você observar que os dados não são simétricos, é melhor usar mediana, valor máximo e valor mínimo, certo? Mediana, valor máximo e valor mínimo. E no caso... Bom, mas aí já é estatística inferencial. É muito fácil fazer os gráficos, certo, gente? E aí no Excel mesmo você faz, né? Mas aqui esse gráfico, como vocês viram ali, é um histograma, mas você pode fazer gráfico de barras, pode fazer gráfico de setores, gráfico, aqueles diagramas de dispersão, né, de correlação, pode fazer gráfico de linhas, fazer gráfico de área, né? Então, tem todas essas várias possibilidades de gráficos que também vocês podem fazer
PSPP, tá? Agora, o SPSS, que é o de marca, né, original, ele oferece maior possibilidade de gráficos, né? Muito mais. Mas o PSPP, pelo menos para os meus alunos de graduação, ele é suficiente para atender às necessidades, né, dos meus alunos de iniciação científica, de TCC, né? Então, essa minha aluna, ela fez a estatística do trabalho dela, ela mesma fez. Então, a gente treinou, cada